Olá, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Estamos aqui para o nosso episódio número 40 do Livremente. Este projeto, que começamos em janeiro deste ano, que tem o objetivo de aumentar o sentido da responsabilidade, levando ciência, metáforas e exemplos, através de uma conversa informal com os seguidores e também com convidados ao longo do tempo. E, portanto, o nosso objetivo é conversarmos um pouco sobre vários temas que estão na ordem do dia, que faz parte do nosso dia-a-dia e que esperamos que, no final de cada uma destas lives, possamos dar um contributo para que cada um se conheça melhor e possa usar estes recursos e estas informações que vamos falando para as suas próprias vidas. Portanto, o objetivo é acrescentarmos valor e que possam usar várias destas estratégias, ferramentas e exemplos para que depois se adaptem cada um à sua própria vida. Boa noite António, boa noite Susana, Jessi, Igor, Tânia, Renata, boa noite. Este projeto tem o apoio da M-Saúde, o nosso patrocinador efetivo desde o início e que acompanha este trabalho de nós tentarmos dar este contributo para que possamos todos ser pessoas mais inteiras, e quanto mais pessoas inteiras nós formos, melhor vamos ter o funcionamento social e mais vamos conseguir funcionar uns com os outros. Porque, como eu vou dizendo sempre, acaba por ser sempre muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E, portanto, nós precisamos saber comunicar melhor uns com os outros, precisamos realmente funcionar melhor uns com os outros, temos mais paciência, mais tolerância e saber gerir melhor a nossa vida. E gerir melhor a nossa vida tem a ver com o tema que nós hoje vamos falar, que tem a ver com a saúde financeira que é necessária ter para depois conseguirmos também proteger a nossa saúde mental. Este nosso programa, e tendo em conta o feedback que fomos tendo ao longo deste ano, e estamos basicamente nesta reta final do ano, é um programa que nós vamos passar a ter uma duração de 30 minutos, sensivelmente 30, 45 minutos mais ou menos. Vai ser este o período de tempo dos nossos programas de agora em diante. E que isto seja o mais interativo possível. Portanto, se quiserem ir participando, colocando perguntas, melhor, não é? Tudo bem que eu até posso ter aqui algumas ideias e vou tentando trazer aqui algumas dos exemplos que vou vendo no dia-a-dia, mas acima de tudo preocupando-me com algumas das ferramentas que a ciência do comportamento tem vindo a sugerir para nós funcionarmos melhor. Primeiro no nosso autocontrole, na nossa gestão pessoal de vida, para depois funcionarmos melhor na relação com o mundo à nossa volta. E, portanto, se este tema de gestão financeira, de saúde financeira, for um tema que seja importante para vocês, ou que saibam que alguém da vossa rede possa precisar deste tema, ou que esteja interessado neste tema, eu peço que vocês vão marcando aí nos comentários para que se juntem e possam assistir a esta nossa live. Portanto, o que é ter saúde financeira? Não é? Essa é uma boa pergunta que muita gente colocou esta semana e que me foi perguntando, olha, o que é isto de ter saúde financeira? Saúde financeira é nós basicamente conseguirmos conseguir pagar as nossas contas e depois conseguimos ainda ter algum dinheiro para pequenos gostos ou pequenos caprichos ou pequenos projetos e emergências. E por isso, nós, quanto mais conseguimos viver com menos do que aquilo que ganhamos, mais conseguimos proteger a nossa saúde mental. Quanto mais eu quero viver acima daquilo que ganho, mais eu vou vulnerabilizar a nossa saúde mental. Portanto, de uma forma muito literal e um bocadinho linear, simples, é um bocadinho isto. Portanto, todos nós temos objetivos de vida, temos planos, todos nós, se calhar, temos sonhos e vontades de comprar muita coisa, mas a questão é que, e isto vê-se nos estudos da felicidade, nós não somos felizes por aquilo que temos, nós somos felizes por aquilo que fazemos com aquilo que temos. E, portanto, não é
o dinheiro em si que nos traz a felicidade ou as coisas que nós compramos em si, mas sim a forma e o modo como nós vamos apreciar aquilo que temos. Se aquilo que eu passo a adquirir, portanto, se eu compro uma caneta e olho para essa caneta que a tenho e no momento que passo a tê-la, ela já vale menos do que aquela que eu ainda não tenho, eu estou basicamente a boicotar o valor daquilo que já é meu. E se eu começo a boicotar o valor de tudo aquilo que eu conquistei, eu basicamente só passo a valorizar e a dar importância àquilo que ainda não tenho. O que significa que em termos de equilíbrio e de balança, eu vou passar a valorizar mais o que ainda não é, o que ainda não faz parte da minha vida, e se ainda não faz parte da minha vida e eu estou a valorizar mais do que aquilo que eu tenho, eu acabo por criar aqui uma carência, uma vulnerabilidade que me faz medir o valor em função daquilo que eu ainda não tenho comigo. O que acaba por distorcer o valor daquilo que já é nosso. Isso acontece muitas vezes quando nós acabamos por conquistar algumas coisas que queríamos e quando conquistamos o que nós queríamos, parece que de repente perde valor. Parece que de repente não fizemos mais nada que a nossa obrigação. Ou parece que fica mal celebrar ou saborear aquilo que conseguimos fazer ou que conseguimos alcançar. E isso nós acabamos por desvalorizar o processo para nós conseguirmos o resultado e acaba por valorizar mais um resultado que ainda não tenho. E se eu começo a valorizar algo que ainda não tenho e desperdiço o valor daquilo que tenho, eu acabo por enviesar a interpretação daquilo que muitas vezes custou a conquistar. E por isso o valor das coisas que nós temos tem que se manter pelo custo do processo. Se o processo que nós vamos tendo, no seu processo para alcançarmos algo, eu no final desvalorizo porque passo a ter, então eu acabo por estar eternamente insatisfeito, o que me leva depois a uma constante busca de comprar aquilo que não preciso. Se eu estiver a medir o meu valor por comparação, se calhar eu vou comprar coisas que não preciso para impressionar quem não gosto. E se eu impressiono quem não gosta ou quem não conheço, basicamente vão-me meter em despesas para que temporariamente alguém veja e que no final é completamente inútil para o meu equilíbrio pessoal. E no entanto eu é que fico com essa compra ou com essa dívida simplesmente para mostrar a alguém que não tem a ver com o valor daquilo que é o valor da minha conquista. E portanto, se eu passo a comprar ou a viver em função daquilo que os outros pensam de mim, eu acabo por ficar muito mais vulnerável em relação àquilo que eu conquisto, em relação ao valor que eu quero, porque eu acabo por valorizar mais aquilo que os outros pensam do que aquilo que eu penso. E quando eu compro ou vivo em função do que os outros pensam, eu vou estar sempre a aumentar as minhas vulnerabilidades individuais, o que me vai alterar a qualidade dos meus pensamentos, o que me vai pôr mais enviesado emocionalmente para um território emocional negativo. E se eu me sinto pior porque penso pior, porque estou a usar uma comparação com vidas que eu não conheço, eu acabo por depois de ter comportamentos que vão ter consequências para o meu funcionamento diário. E a qualidade de vida não é medida por aquilo que nós temos. A qualidade de vida é medida pelo estilo de vida que nós temos no nosso dia-a-dia. E, portanto, é pela forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia. É pela minha capacidade de apreciar as coisas que eu tenho. E se neste momento, eu quando compro uma caneta, deixem-me pegar nesta caneta, que esta é fluorescente. Se eu compro uma caneta e se esta caneta é a melhor caneta que eu consigo comprar hoje, então esta é a melhor caneta do mundo. E se esta é a melhor caneta do mundo, ela vale tudo que eu preciso. E no dia que eu começo, se calhar, a pôr um foco maior, mais ambicioso, que faz parte da nossa natureza, eu começo, se calhar, a ver ali algo que eu também posso querer, porque esta já está, se calhar, já está mais gasta.
Então eu quando vejo esta caneta, eu percebo o valor dela porque ela foi muito importante para mim, portanto eu não deito fora o valor dessa caneta, mas eu sei que agora, talvez pelo processo e a conquista e a busca constante de aumentar o valor da qualidade daquilo que faço, então aí já consigo pôr o foco em algo mais do que aquilo que tenho, sem desvalorizar aquilo que tenho. E aí eu acabo por alavancar um crescimento de valor ao longo do tempo. E quando nós vamos alavancando o valor através do valor que já temos, o valor cresce. Porque eu não deito fora o valor que tenho, ou seja, eu não desvalorizo o que já é meu, eu passo a manter o valor daquilo que é meu e eu tento acrescentar o valor em cima desse. E quando nós acrescentamos valor em relação ao valor que já temos, no que quer que seja, então nós temos ali um limite a partir do qual nós sabemos que vale a pena investir ou acrescentar esse valor, porque acaba por acrescentar ao valor que já tínhamos. Porque se no momento em que nós compramos as coisas e começamos logo a desvalorizar e perde o interesse, e quantas vezes, se calhar muitos do que estão aqui connosco a ver esta live têm no vosso guarda-roupa, na sapateira, quer sapatos, roupa que se calhar pouco ou nada usaram, e quando passamos a comprar pelo prazer da compra, da conquista de comprar algo a curto prazo, nós se calhar, se estivermos a analisar um pouco o momento ou o timing em que nós compramos essas peças de roupa, por exemplo, nós se calhar compramos isso numa altura em que estávamos mais carentes emocionalmente. E se estamos mais frustrados, carentes ou em estados de raiva, de negação, de frustração, de rejeição do mundo, porque o mundo nas relações humanas vão-nos criando estas sensações de frustração, negação e de rejeição. Nesses momentos, porque ficamos frustrados e com raiva por causa destes obstáculos que vão acontecendo na vida, eu se não tenho consciência disto, eu acabo por ir comprar algo que não preciso para compensar a frustração das emoções. E quando se diz isto para a compra de bens ou de materiais, pode também desviar, por exemplo, para o consumo de álcool, pode desviar para comermos metade do frigorífico, pode desviar para comportamentos impulsivos. E, portanto, quanto mais eu começo a gastar dinheiro naquilo que não preciso e começo a gastar acima das minhas possibilidades, eu vou comprar uma vulnerabilidade permanente por causa de fases temporárias. E quando eu começo a ter compras permanentes para lidar com as minhas frustrações em fases temporárias, eu fico com dívidas permanentes por causa dessas fases temporárias. Então, quanto mais eu entender como é que as minhas emoções funcionam nesses momentos de emoções negativas ligadas à frustração, à negação ou à raiva, portanto, frustração, negação e rejeição, aliás, falta a rejeição. Se eu lido com este tipo de experiência e começo a lidar isto com raiva e vou buscar um comportamento desviante para compras compulsivas para lidar com as frustrações, porque ali passamos a ter um poder no momento de compra, porque esse é o prazer que a pessoa vai buscar quando está a comprar essas coisas. A pessoa chega lá e quando compra está a sentir aquele momento de alívio da frustração, porque passa a ter um poder. Só que depois arrepende-se. E quanto mais nós vamos perceber o quanto se gasta de uma forma ridícula em comportamentos por impulso ligados às frustrações, nós começamos a perceber que estamos a desperdiçar montes de dinheiro ao longo do ano. E se nós juntarmos o que gastamos todas as semanas ou todos os meses ao longo de um ano, vamos perceber que gastamos muito dinheiro que se calhar precisávamos para outras coisas mais importantes, mas que foram escapos temporários para criar depois um problema permanente. Por isso, nós precisamos ter saúde financeira para proteger a saúde mental. Saúde financeira é nós conseguirmos organizar um orçamento para gastar dentro daquilo que são as nossas possibilidades, para que possamos criar um conjunto de benefícios para termos contas pagas, oportunidades de investimento ou de caprichos de momentos temporários que nos podem
saber bem sem causar dano. Ou seja, se eu percebo que em termos de orçamento eu posso saber um dia por mês em que posso, por exemplo, ir jantar fora e ver um filme no cinema, então eu tenho que organizar a vida por forma a que esse custo de uma segunda-feira, que é o dia mais barato, eu possa, ou a sessão mais barata, eu possa ir ver jantar e ver o filme de forma a que o impacto desse capricho não cause dano permanente num orçamento. E, portanto, conseguimos ter uma reserva para urgências, conseguirmos ter essas oportunidades de termos pequenos momentos que nos fazem bem, porque precisamos desses, porque a vida também não pode ser só poupança absoluta. O avarento acaba por viver muito carente também em termos de bons momentos de vida. E, portanto, quanto mais nós conseguimos organizar o orçamento de forma a que, quando há gastos e consumos, não causam dano permanente, então isto vai nos levar, obviamente, a conseguir uma melhor gestão financeira. E, portanto, uma boa gestão financeira implica cuidarmos bem do dinheiro. Eu costumo ver que há pessoas que acabam por ter uma espécie de alergia ao dinheiro. Ou seja, quando recebe o dinheiro, é não só para pagar as obrigações e os deveres e os compromissos, mas depois é quase que temos dinheiro, já podemos ir comprar tudo o que é preciso. Então, durante 1 ou 2 semanas, tenho dinheiro para fazer tudo e gastar tudo, e depois ficam aflitos mais 1 ou 2 semanas até receber o próximo salário. E depois é em stress permanente. E as fases em que há mais discussões, por isso é que é importante as pessoas serem capazes de fazer um registro para perceber quando é que há discussões nos ambientes familiares. Provavelmente vamos ver que há mais tensão e mais discussão, onde começa a haver os períodos do mês em que há pior gestão financeira. E se nós começamos a ter pior gestão financeira, isto tem a ver com um padrão que nós identificamos ao longo do mês, e se vamos reparar que esse padrão se repete todos os meses, então eu tenho que aprender com o meu padrão para deixar de fazer esse comportamento. Portanto, saúde financeira implica, primeiro, saber quais são as nossas despesas e programarmos as despesas de uma forma eficaz para conseguir pagá-las de mês a mês, para evitar pagar juros ou usar cartões de crédito de uma forma recorrente, porque isso implica realmente termos uma consciência real com um registro para vermos onde é que estamos a gastar o nosso dinheiro. E para isso eu preciso, há aplicações de telemóvel que vocês podem registar o quanto estão a gastar diariamente, nem que seja num café, nem que seja numa chiclete, nem que seja num almoço, no metro, no transporte. Ou seja, quanto mais eu registar todos os consumos que eu possa ter sempre que eu mexo na carteira, e falar de dinheiro é uma coisa importante porque nós quase crescemos numa forma em que não se pode falar de dinheiro, parece que dinheiro é uma coisa má, mas nós precisamos da carteira para funcionar todos os dias, em termos sociais. E, portanto, tudo tem um custo. E se eu não tenho a noção real dos custos das minhas despesas, eu não vou conseguir preparar e organizar a minha semana e o meu mês de uma forma que me torne mais funcional. Então eu acabo por depois me habituar a viver de forma disfuncional. E se eu vivo de forma disfuncional porque posso estar a fazer má gestão, eu acabo por ter uma consequência dessa má gestão que depois se acumula e começa a causar dano na minha saúde mental. Porque depois eu começo a ficar mais estressado, mais ansioso. Se estou mais estressado e ansioso, vai piorar o sono. Se eu vou piorar o sono, vou me irritar mais facilmente. Se eu me irrito mais facilmente, vou entrar mais facilmente em conflitos com as pessoas que estão à minha volta. Se calhar vou piorar as minhas capacidades cognitivas ou as minhas capacidades de trabalho, o que depois vou também ter uma baixa de produtividade. Ou seja, eu acabo por criar aqui uma bola de neve simplesmente por ter dificuldades de gestão no meu dia-a-dia em termos económicos, e isso agrava a perda da saúde financeira que depois causa dano na saúde mental. Portanto, temos que saber onde é que vamos gastar o dinheiro e conseguir ter uma noção exata e específica de onde é que está a sair todos os nossos gastos. Depois, um segundo ponto é nós fazermos uma poupança. E uma poupança não é preciso fazer, o que importa é treinar a capacidade de poupar. Poupar é das coisas mais importantes que a pessoa pode fazer, principalmente ao longo de uma trajetória de vida, porque ao longo de uma trajetória de vida vai haver fases em que nós podemos ganhar mais e ganhar menos.
E se nas fases em que nós conseguimos ganhar mais, tivemos uma preocupação real de saber fazer uma poupança frequente de tudo aquilo que está acima das despesas obrigatórias, então isto vai nos permitir lidar com as fases piores que ao longo do ciclo de vida que vamos ter. E, portanto, ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava um desemprego, ninguém esperava dificuldades financeiras e quando surgem estes momentos imprevistos, se nós conseguirmos nos tempos em que a vida está a correr melhor, conseguirmos ter umas poupanças ou conseguirmos aprender a treinar essa poupança ao longo da vida, isso vai nos permitir mais tarde, quando a vida estiver pior, nós percebermos que ainda bem que tivemos essa preocupação a médio e longo prazo, como faz a formiga e não a cigarra. Porque se passamos a viver chapa ganha, chapa gasta, isto vai obviamente fazer com que a pessoa sinta uma pressão permanente da sua capacidade de trabalho. E a sua capacidade de trabalho a 100% de forma permanente desde o início da vida adulta até à reforma ou até à velhice, isto vai fazer com que haja um desgaste maior em termos de stress quando a pessoa, em relação, por exemplo, ao grupo de pessoas que já consegue ir poupando ao longo de uma vida para conseguir equilibrar a visão do esforço que faz para conseguir chegar a certo ponto e poder, por exemplo, se reformar. Se não conseguimos ter esse treino, se não tivermos esse treino até certa idade, então vamos ter que aprender a fazê-lo. Porque nós treinamos isto na própria educação com os nossos filhos. Se eu na educação com os filhos começar a ensinar a poupar dinheiro, a fazer contas, a juntar 1 euro, uns 50 cêntimos, mais 1 euro, mais 50 cêntimos, e ele perceber, eu quero comprar um brinquedo, um filho diz, eu quero comprar um brinquedo. Ok, quanto é que custa esse brinquedo? Custa 7 euros. Ok, queres comprar o brinquedo? Então quanto dinheiro é que tu tens? Não tenho nenhum. Então é fácil, se tu recebes 1 euro por semana, tu em 7 semanas consegues ter os 7 euros. Então ao final dos 7 euros já podes ir comprar o brinquedo que queres. Se estes hábitos começarem a ser treinados no nosso desenvolvimento, vai ser mais fácil nós mais tarde percebermos o valor do preço. Reparem que o preço das coisas é diferente do valor das coisas. E quanto mais eu consigo perceber a relação que existe entre o valor e o preço, mais eu tenho a noção quanto é que custa ganhar aquele valor. Porque se eu não tenho a noção do custo desse valor, eu sei o preço, mas eu não sei o valor. E quando nós só sabemos o preço e não sabemos o valor, nós obviamente vamos ficar mais vulneráveis em termos de saúde financeira, o que faz com que depois passamos a gastar dinheiro de uma forma desnecessária, que acaba por levar a um desgaste emocional que depois nos faz perder saúde mental. Portanto, ponto 1, saber quais são as despesas e programar-nos uma noção real dessas despesas. Fazer uma poupança ou treinar a capacidade de economia. Eu já vi pessoas que, por exemplo, porque abdicaram, por exemplo, do hábito de fumar, conseguiram, passado 2 anos, comprar uma viagem de férias à Jamaica. E, portanto, à custa do tabaco, ou seja, não gastando mais dinheiro e ganhando saúde porque deixaram de fumar, fizeram uma compra de um bilhete de avião para férias durante uma semana na Jamaica à custa do tabaco. E quem diz isto diz outras coisas. Portanto, nós podemos poupar dinheiro se tivermos uma atenção real onde é que nós estamos a gastar de uma forma desnecessária e aquilo que é realmente necessário. E quantas vezes nós compramos, ou vemos pessoas comprar telefones e telemóveis que não precisam quando o anterior ainda funciona. Ou assinarem canais de TV cabo porque tem que ter aquele canal assinado quando há dificuldades financeiras. E se há dificuldades financeiras e não temos estes caprichos que muitas vezes vão causar dano no relacionamento familiar e que depois leva todos a zangarem e ninguém ter razão,
Isto tem a ver com gastos, porque quanto mais dificuldades financeiras, mais perda de saúde mental nós vamos ter. Por isso é que é importante nós termos uma noção real onde é que estamos a gastar o nosso dinheiro e termos uma preocupação permanente de que sempre que há dinheiro que nós não usamos naquele mês, fazer de conta que ele não existe. Aliás, podemos ter a regra de olhar para um determinado salário e percebermos que quanto mais baixas forem as despesas fixas, mais eu vou ter ali uma margem que eu posso pegar de... Podemos pensar que, pelo menos numa estimativa que vi, entre 50% para despesas fixas ou 60% para despesas fixas, a taxa de esforço, para depois passarmos ali entre 20 a 30 de despesas mais para o dia-a-dia, que não são propriamente obrigatórias, e depois termos 20% que basicamente fazemos de conta que não existe, ou 5% fazer de conta que não existe, ou 10% fazer de conta que não existe. Quanto mais nós conseguimos ter uma parte dos rendimentos e fazermos de conta que não existe, ou seja, segurarmos o impulso. Por exemplo, há pessoas que eu vejo que têm o hábito de que mal recebem um salário, tiram logo 50 euros mensais ou 100 euros mensais, ou o que for, o que der para tirar. Tiram logo, mal recebem, para fazer de conta que aquele dinheiro não existe. E se aquele dinheiro não existir, reparem que se tirarmos nem que seja 20 euros ou 25 euros mensais, nós vamos ter ali 300 euros no final do ano para conseguirmos poupar ou investir para alguma coisa, para um fundo de um filho, para uma conta poupança, para, sei lá, os presentes de Natal, o que for. Qualquer coisa que possam perceber que se eu poupar e criar este hábito mensal, isto vai-me fazer uma poupança a longo prazo. Portanto, ponto 3. Gastarem só o que podemos. Ou seja, se nós gastarmos o dinheiro que podemos, isto vai fazer com que evitemos aquelas compras por impulsos de comprar produtos ou serviços que fogem às nossas possibilidades. E, infelizmente, por exemplo, os cartões de crédito, se repararem, todos nós já fomos abordados por empresas que nos querem oferecer um cartão de crédito sem custo, certo? Nós temos empresas, diz aqui bem o António, é tudo uma questão de usar bem a matemática. Sim, é verdade. Nós temos empresas que nos oferecem cartões de crédito. Mas o que está por trás dessas ofertas não é nenhum truque de nos enganar. É aquilo que é sabido em relação ao comportamento humano, em relação ao consumo. O que eles sabem é que a natureza humana vai tender a falhar quando existe um ambiente ou uma realidade de facilitismo. E a partir do momento que eles possam dar esses cartões, se eu escolher pagamento a 100% no mês seguinte, então eu não pago juros nenhuns. Mas como eles sabem que a maioria das pessoas a quem vão dar o cartão, muita gente vai falhar nos prazos, então aí já vem um ganho dos juros, e os juros compensam a oferta. E porque compensa a oferta nos ganhos dos juros, então nada melhor que criar esta sensação de que se você pagar a 100%, se você pagar no mês seguinte a 100%, não há juros nenhuns. Então isto faz com que nós acabemos por ter uma ilusão de que vamos ter mais dinheiro com aquele cartão de crédito, que depois nos leva a endividar de forma desnecessária, porque depois acabamos para pagar uma conta e começamos a ficar estressados e preocupados com aquela conta que depois já não há dinheiro para pagar. Vão fazer um segundo cartão de crédito ou fazer uma segunda dívida para pagar a primeira, e depois a segunda já não dá para fazer e arranjam uma terceira dívida para pagar a segunda, e depois experimenta este cartão porque este não está a dar e põe outro, e entramos num endividamento bola de neve, que passamos a viver acima das nossas possibilidades de forma tóxica e doentia. E quanto mais nós vivemos acima das nossas possibilidades de forma tóxica e doentia, nós vamos perder completamente a nossa saúde financeira e vamos comprar vulnerabilidade na nossa saúde mental. Ou seja, nós vamos perder claramente a nossa capacidade de funcionar de forma adequada nos relacionamentos interpessoais, na vida social, naquilo que nos permite viver num sistema familiar, por exemplo, de uma forma equilibrada, e passamos todos a criar conflitos e a viver em ambientes de tensão por causa de dívidas permanentes por má gestão financeira.
Por isso é que é importantíssimo fazer uma boa gestão destes comportamentos financeiros, porque tem tudo a ver com as compras de impulso, para comprar produtos ou serviços que fogem das nossas possibilidades, muitas vezes para lidar com frustrações, rejeições ou negações, que depois nos leva a raiva, e a melhor maneira de lidarmos com essas emoções negativas é irmos para prazeres de curto prazo. O que depois é gastar dinheiro nos cafés, gastar dinheiro nos bares, gastar dinheiro nos restaurantes, gastar dinheiro nas roupas, gastar dinheiro em tudo aquilo que, nas apps, nos casinos, nas dívidas, ou seja, tudo que acaba por agravar constantemente aquilo que supostamente nós queríamos não agravar. E portanto, estou com dificuldades financeiras, então deixa-me comprar isto, porque olha, que seja, é só por isto, então vamos comprar só esta parte, e acabamos por ir agravando constantemente. Portanto, gastar só naquilo que podemos. Ponto 4. Comprarem em consciência. Ou seja, o que é comprar em consciência? É nós percebermos até que ponto é que quando nós vamos a um shopping ou quando estamos a fazer uma compra na internet, nestas aplicações que nós temos, nestas apps que nos levam a endividar, até que ponto é que nós precisamos realmente comprar o que vamos comprar. Então temos que fazer algumas perguntas que nos ajudam a refletir se aquela compra, se aquele comportamento de clicar, ok, manda vir. Primeiro, se eu realmente preciso disso, portanto, será que mesmo eu preciso comprar isso? Outra coisa é, onde é que eu vou guardar isso? Ou seja, para que é que eu vou levar isto e onde é que eu vou guardar isso? Se eu não comprar daqui a uma semana, será que eu vou me lembrar disto que eu queria comprar hoje? E daqui a 4 ou 5 meses, quando eu ainda estiver a pagar isso, será que eu vou continuar contente com essa compra? E é isso que eu preciso ver. Porque se eu vou parcelar, se eu vou dividir em prestações, uma coisa que daqui a 2, 3 meses basicamente já está arrumado dentro de uma gaveta, ou basicamente eu não uso e está na garagem ou está numa gaveta que nunca mais vamos precisar daquilo, então se calhar eu estou a fazer uma compra inconsciente para aliviar uma dor emocional que me causa dano permanente financeiro, o que depois me tira saúde mental. Portanto, comprar em consciência é um segredo muito importante para termos saúde financeira. E por isso, como cuidar da nossa saúde financeira? Precisamos controlar as despesas. E se calhar muita gente não tem a noção onde é que está a gastar o seu dinheiro, portanto esse é um fator importante. Planear os gastos, porque nós podemos prever certas fases do ano em que vamos ter mais gastos, por exemplo aniversários, Natal, períodos de férias. Nós temos que ter uma noção real para que realidade é que vamos. E quando nós conseguimos antecipar as realidades para onde nós vamos, percebemos quais os limites dos nossos orçamentos. Se eu conseguir planear e compreender o limite do meu orçamento, isto vai-me permitir fazer outra coisa, que é fazer escolhas, permite-me fazer tomadas de decisão. Por exemplo, se eu estiver no meio de um grupo, haver um grupo de amigos ou um grupo de pessoas onde eu estou que se calhar querem ir a um sítio A, e aquele sítio A eu tenho que saber quanto é que vai custar, porque no final vamos ter que pagar. E eu tenho que, se calhar, perceber qual é o meu orçamento para eu dizer se quero ir ao A ou se quero ir ao B. E se eu quero ir ao B, ou se só posso ir ao B, eu vou ter que dizer ao A, mas esperem aí, porque o meu orçamento não dá para ir aí. Portanto, eu estou preparado para ir ali. E nós não podemos ter a vergonha de, no momento em que as consequências dos nossos atos vão ser nossas, eu não posso ter vergonha de que nesse momento eu ponho uma barreira, um limite no meu comportamento, porque eu não tenho que ir comprar o que os outros compram ou ir onde os outros vão, só porque eles estão a fazê-lo e porque podem, porque o mundo deles permite isso e se calhar o meu não permite. E se o meu mundo não me permite isso, eu não vou fazer de conta que permite, porque depois, naquele momento que correu bem e até foi muito interessante, mas depois quem vem com a dívida e quem vem com o problema embora sou eu e que vou ficar com aquele problema para resolver e depois não sei como. Então eu acabo por ganhar uma experiência que me perturba o equilíbrio e que depois me amedronta
para futuras experiências, o que depois me inibe, por exemplo, de socializar, porque eu depois não quero estar a conviver com ninguém, porque eles depois vão para sítios que eu não quero ir, e de repente eu acabo por abdicar de toda a forma de me inserir socialmente, ou de estar com as pessoas com quem quero, porque eu não consigo transmitir ou comunicar em condições aquilo que também é o meu orçamento. E nós temos orçamentos diferentes. E quando alguém gosta de alguém, e se tivermos uma boa amizade, uma boa relação, se eu tenho mais dificuldades que um amigo, eu vou ter a vontade de dizer a esse amigo que eu não... Olha pá, eu não posso ir a esse sítio, porque isso é muito caro para mim, eu não consigo suportar as despesas nesse sítio. E um bom amigo vai dizer, pá, desculpa lá, tens razão. Então, olha, vamos aonde? E se calhar adaptamos-nos e ajustamos-nos. Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Portanto, é fundamental comunicar para tomar boas decisões. Outro ponto, reservar, sempre que houver ganhos acima daquilo que for o obrigatório, reservar sempre um pouco desses ganhos para poupanças. Fazer uma poupança permanente, 5, 10, 15, 20 euros, o que for. Qualquer que seja o valor, criar o hábito. Portanto, não é o valor em si, não é o preço, não é o valor do dinheiro em si, mas sim o hábito de aquele comportamento de poupança ser frequente. Quanto mais eu me habituo a ter essa regra, mais eu construo um estilo de vida que me vai permitir pensar a médio e longo prazo de uma forma mais flexível e mais calma. Porque quanto mais eu consigo prever problemas, ou quanto mais eu consigo olhar para a vida de uma forma a médio e longo prazo, percebendo que eu consigo lidar com fases de maior dificuldade, isso vai nos permitir ter outra calma e outra paz quando estivermos nesses momentos em que a casa está a arder, em que a vida está mesmo complicada e difícil. Outro ponto, evitar desperdícios. Quanto mais nós conseguimos evitar desperdícios financeiros, e desperdícios financeiros são... Porquê é que vamos tomar um pequeno almoço fora todos os dias? Quantas pessoas tomam um pequeno almoço fora todos os dias? Quantos daqui tomam um pequeno almoço todos os dias? Será que precisamos tomar um pequeno almoço todos os dias? Fora, não é? Se calhar não. A mesma coisa com o almoço. Quantas pessoas criam o hábito de, muitas vezes, almoçarem mal, comida barata fora, quando podem, por exemplo, cozinhar em casa e levar comida com mais qualidade para o trabalho, levarem uma merenda, o lanche levarem de casa do que irem para as máquinas pôr moedas ou para os cafés lanchar. Porque 1 euro aqui, 5 euros acolá, 2,5 euros aqui, mais 1,5 euro acolá, mais 20 euros aqui, mais numa camisola que não compramos, numa calça que não foi preciso, nos sapatos que não deu para comprar porque não era necessário. Quanto mais nós juntamos pequenas coisas ao longo do ano, mais vamos ficar surpreendidos com a quantidade de dinheiro que se pode ter precisamente por causa desses pequenos gestos, desses comportamentos ao longo do tempo que fomos conseguindo poupar. E, portanto, nós temos tanto desperdício de pequenos caprichos no nosso dia-a-dia que, se tivermos em conta o valor real desse dinheiro, se calhar vamos perceber que tínhamos ali um valor que nos podia dar, se calhar um jantar que nós tanto queríamos ir a um sítio que poderia ser mais caro, mas que nunca fomos, porque não poupamos de uma forma estratégica para lá chegar. E quando nós conseguimos criar um alvo de um valor específico que queremos poupar e vamos criando este hábito, eu preciso de... A tal coisa, o exemplo que eu falei há pouco desde pequeninos. Se um filho quer um brinquedo de 7 euros e ele percebe que tem que juntar 7 semanas 1 euro para conseguir comprar os 7 euros, o brinquedo dos 7 euros, ele depois vai perceber o quanto fica fácil juntar 7 euros. Depois a seguir começa a perceber que se calhar já quer uma coisa de 20 e já começa a esforçar-se para juntar aqueles 20 euros. Depois a seguir já percebe que tem que ir atrás de algum contributo para negociar alguma coisa, para fazer mais do que aquilo que é necessário para ir buscar algo extra em relação aos seus padrões habituais, o que depois vai ganhando mais e mais. E vai juntando 20, 20, 30, 5, 2, 1, 25, 2, 1. E quando chega a uma altura, vamos perceber que temos ali um montante muito mais... Ou seja, um montante que até surpreende, precisamente por essa capacidade de gestão a médio e longo prazo. Portanto, evitar desperdícios
tem a ver com o comprarmos serviços, produtos, objetos, o que quer que seja, que muitas vezes são inúteis e desnecessários para a nossa felicidade a médio e longo prazo. E, portanto, este hábito é um hábito muito, muito importante. Não gastar mais do que o orçamento permite. Se eu ganho 500 e estou a gastar 600, eu estou a ter um déficit de 100 euros permanentemente. E, portanto, se eu tenho 500 euros e estou sempre a gastar 600, eu estou a ter 100 euros a mais de despesa que eu tenho que cortar em algum lado. Mas depois eu começo a reparar nos detalhes do dia a dia e se calhar estamos a tomar cafés todos os dias fora de casa, estão a fumar, a beber, a usar as máquinas de comida no trabalho. Portanto, vão de carro permanentemente em vez de usar, por exemplo, transportes públicos. Quanto mais eu crio hábitos que me permitem ter um estilo de vida mais saudável e que me baixe as despesas para eu viver abaixo do rendimento que se tem, quanto mais nós sabemos viver abaixo do rendimento que temos, mais rico se fica. E o ser rico não tem a ver com a quantidade de dinheiro, nunca se esqueçam disso. O ser rico ou o viver bem a vida, o que as pessoas dizem é: eu se fosse rico eu era feliz. Garanto-vos que não é assim, porque todas as investigações que mostram sobre a felicidade mostram que não é pelo que nós temos que nós somos felizes. Não é nunca por aquilo que nós temos que nós somos felizes. Não é por uma mansão gigante, não é por uma quinta, uma fazenda, não é por um carro de luxo, não é pelo valor que está na conta bancária que as pessoas são felizes. As pessoas consideram-se felizes pelo que fazem com aquilo que têm. E quanto mais eu sei apreciar aquilo que eu tenho, com aquilo que conquistei, pelo valor do meu trabalho, do meu percurso para conseguir comprar a caneta, que é o máximo que o dinheiro que eu posso comprar, e portanto, se o meu dinheiro me permite comprar esta caneta, esta é a melhor caneta do mundo, e se eu tenho a melhor caneta do mundo, este era o fluorescente que eu falei há pouco, portanto, esta é que é a melhor caneta do mundo. Se esta é a melhor caneta, se esta é a caneta que eu consegui comprar, esta então passa a ser a melhor caneta do mundo. E no dia em que eu percebo que se calhar esta caneta já não me satisfaz o suficiente, mas eu percebo o valor que ela teve a construir a minha vida, eu se calhar continuo a valorizá-la, mas eu percebo que há uma caneta que pode ser ainda melhor do que aquela que eu já tenho. Mas esta não perde valor. Então, esta caneta continua com o valor dela e eu quero é acrescentar mais valor à caneta que eu tenho. Obviamente, esta metáfora expande para tudo o que for da nossa vida. Diz aqui a Cristina Alegria: somos felizes pelo que somos. Sim, e o que somos não se compra nem se vende. Exatamente, Cristina. E aqui a Susana também costumo dizer que existe gente tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Olha, bem visto. É verdade, não é? Porque se assim fosse, nós não tínhamos depressões, por exemplo, em quem ganha muito dinheiro ou quem vive muito bem de vida. Portanto, se eu tenho depressões, ansiedades, fobias, perturbações de personalidade, todo tipo de doenças, alcoolismo, vícios, em todos os estratos sociais, independentemente das questões financeiras, portanto, não é nunca pelo que se tem que nós vamos criar esta ilusão de que o dinheiro resolve a nossa vida. Não, o dinheiro pode facilitar a nossa vida, mas não vai resolver aquilo que nós somos. E, portanto, se eu sou alguém que ainda não me conheço o suficiente e não sei gerir as minhas emoções, não sei gerir a minha vida, eu sou alguém que, se eventualmente tivesse mais dinheiro, eu vou continuar com a mesma imaturidade para lidar com a vida. E, portanto, é mesmo muito, muito importante nós conseguirmos lidar dessa maneira. Diz aqui a Bat Family: mas eu sou da opinião de que o dinheiro ajuda a trazer a felicidade. O dinheiro dá um contributo, ou seja, o dinheiro é um facilitador, mas não é a razão pela qual há felicidade, ok? E aqui o António também diz: a felicidade é a medida da necessidade da casa de cada um. Bem visto, António, é isso mesmo. A felicidade é a medida da necessidade da casa de cada um. E a casa de cada um é sempre subjetivo. Portanto, o que me faz feliz a mim é muito diferente daquilo que vos faz feliz a vocês.
E se nós vamos medir a felicidade por estas comparações, então eu, enquanto não tenho o vosso carro, não estou feliz, enquanto vocês não têm a minha casa, não estou feliz, enquanto o outro não tem a quinta de férias, não está feliz, e andamos todos aqui a dançar às comparações e a medir felicidades de uma forma ridícula e imatura, porque não é assim que nós somos felizes nunca. O Jorge Palma já cantava, diz aqui o António, o Jorge Palma já cantava: reduz as necessidades se queres passar bem. Literalmente. A esmagadora maioria das pessoas vive endividada. Certo, mas e muito do que é as pessoas endividadas, e para o bem ou para o mal eu vejo muitas pessoas que têm dificuldades financeiras, e muito dos problemas financeiros não tem a ver com o não ganhar muito ou o ganhar muito. Tem a ver com a má gestão financeira. Ou seja, não sabem ter saúde financeira para proteger a saúde mental. Outra regra ainda, e porque temos que terminar, outra regra ainda é não fazer compras por impulso. Se vão para um sítio, não estavam a contar comprar nada e de repente parece que querem comprar e parece que não ficam bem se não comprarem, registem o que querem comprar, a referência do produto, etc. Não é? Se for preciso, pedem para reservar, ficam com o número de telefone e depois vão embora. Deixem passar 24 horas a 48 horas, que é para que, do ponto de vista fisiológico, isto também acaba por ter aqui uma recuperação de todas aquelas hormonas que circulam no nosso corpo ligadas à frustração, à negação e à rejeição, que é sempre nesses momentos que nós acabamos por criar as nossas compras por impulso. Do tipo, estou cansado, você está mandando a cabo da cabeça, meu Deus, eu vou embora, olha, tchau. E vamos ao shopping, e chegamos no shopping e diz, que roupa magnífica, quero estes sapatos, quero estas botas, quero este casaco, quero aquela camisola, quero este cachecol, quero estas luvas. Socorro, para quê que nós vamos comprar isso? Nós não precisamos comprar isso. Esqueçam as compras por impulso, é completamente tóxico comprar coisas por impulso. A seguir, por último, fazer psicoterapia para manter a saúde mental em dia, não é? Até rima, não é? Fazer psicoterapia para manter a saúde mental em dia. Porquê? Porque quanto mais nós conseguimos aumentar a consciência em voz alta daquilo que nós pensamos, para depois ganharmos estratégias para saber o que fazer com aquilo que nós pensamos, aí é que começa o verdadeiro trabalho e a verdadeira arte da psicoterapia. A ciência psicológica. É aí que começa o verdadeiro trabalho do psicólogo e da psicoterapia, que é saber o que fazer com aquilo que é desabafado. Nunca confundam psicologia com a ciência do desabafo. É muito mais do que isso. É muito mais. Portanto, e por último, posso dar aqui apenas umas dicas finais, não é? Para acabarmos. Porque era tal coisa, eu queria que isto fosse entre 30 a 45 minutos. Qual a importância da saúde financeira? Primeiro, o nosso nome fica limpo. Portanto, se tivermos o nome limpo em termos bancários, em termos das contas, nós acabamos por ter um nome limpo na praça e isso é muito bom, porque um dia que seja preciso, por exemplo, financiarem uma casa para viverem finalmente na nossa casa, então aí o banco dá condições para nós podermos então endividar para algo que é um investimento e não propriamente uma dívida. Porque há coisas que no momento que eu compro ganham valor e há coisas que no momento em que eu compro perdem valor. Por exemplo, eu compro um carro hoje e um carro no momento em que sai do stand já perdeu valor. Eu compro uma casa hoje para viver e se for num sítio que se calhar tem potencial de crescimento dentro de uns anos, aquela minha casa que hoje tem um preço, o valor dela daqui a uns 2, 3, 5, 10 anos vai ter outro. E é por isso que os investimentos imobiliários ao longo dos séculos foi sempre onde a maior parte das pessoas que investiu foi sempre aí que ganharam dinheiro. Agora é que vêm outros mundos com aplicações financeiras, com internet, com bitcoins e coisas do género por aí fora. Portanto, isso é a importância de ter saúde financeira, portanto, por causa do nome limpo. Outro é aproveitarmos oportunidades aproveitarmos as oportunidades que possam surgir e a capacidade de lidar com imprevistos. Por último, quando nós sabemos gerir bem a nossa saúde financeira, nós vamos conseguir
viver muito melhor porque nos preocupamos muito menos. E quem se preocupa menos vive mais, e quando nós vivemos mais, quando eu digo viver mais não é longevidade, é viver mais o aqui e o agora. Quanto mais eu sei viver o aqui e o agora, mais a vida me traz emoções positivas, porque eu passo a saber apreciar o momento. Se eu estou bem de vida neste momento e este momento está-me a saber bem, eu vivo este momento. Se eu estou cheio de problemas financeiros, o momento até pode ser bom, mas ele está-me a passar ao lado porque a cabeça está preocupada com a sombra das dívidas do passado, do problema que eu tenho para resolver, e o problema é como é que eu vou chegar à data e o prazo que eu tenho para pagar as contas, e depois não sei como é que eu vou fazer. Então, isto aumenta o stress de uma forma em que, no limite, pode-me levar a uma perturbação de ansiedade e, no final, até pode descarrilar para uma perturbação depressiva. E, portanto, há montes de perturbações de ansiedade e de perturbações depressivas que têm a ver com esta má gestão financeira. E não há problema nenhum assumirmos que nós não sabemos gerir dinheiro, porque muita gente não sabe gerir dinheiro. E eu tenho a sorte de ouvir estes cofrezinhos secretos de muita gente ao longo dos anos, e dá para perceber claramente que é preciso fazer planos e fazermos estratégias de gestão financeira para conseguirmos ter essa saúde financeira que tanto se quer, para conseguir proteger a saúde mental e viver a vida com qualidade. Porquê? Porque a vida não é aquilo que nos acontece, a vida é aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece. E assim se vive feliz, com mais saúde financeira, para termos depois mais saúde mental. Foi um gosto ter estado convosco hoje. Exatamente. Obrigado, Cristina. Esta live vai ficar disponível no Instagram, já a seguir aqui no IGTV. Vai também ser disponibilizada no meu canal do YouTube. Convido-vos a subscrever o canal para quem ainda não subscreveu. Basta procurar no YouTube Drivandro PHD e subscrevam. Já estamos quase nos 700 seguidores e, portanto, muito obrigado pelas adesões e por esta presença assídua que vou tendo convosco. Na próxima semana o que vamos ter vai ser uma live do Livremente em conjunto com a M Saúde, que faz 11 anos. Portanto, vamos fazer a festa de celebração dos 11 anos da M Saúde, porque este ano não pode ser o evento presencial, porque íamos fazer um jantar de toda a equipa, aberto ao público em geral, para que todos pudessem estar convidados e participar, quer empresas, quer particulares. E conseguirmos estar juntos na próxima terça-feira, que vai começar às 9 da noite. Portanto, na próxima terça-feira vai ser às 9 da noite em Portugal e às 6 horas da tarde no Brasil. Vou estar eu e alguns colegas que, terminando as consultas a tempo, vamos ver se conseguimos fazer isto nas instalações da clínica, todos juntos, e vamos estar disponíveis para as perguntas e para a interação convosco, porque é por vocês que estes programas existem e este nosso projeto também existe. Esperamos então que esta nossa live de hoje tenha mostrado aqui, aumentado a consciência de muitas destas fraquezas e dores que vamos vendo no nosso dia-a-dia. Têm consciência então das ameaças ao vosso dia-a-dia, portanto preocupem-se em agir com estas ferramentas que nós hoje falamos, e conto convosco para que na próxima semana estejam presentes. Para todas as terças também vai ficar disponível o curso Inside Out, que é aquele curso de autodescoberta, de autorreflexão, para que se possam conhecer melhor, com 7 aulas gravadas que eu fiz, com 7 exercícios práticos, para que possam conhecer-se melhor de um ponto de vista biológico, psicológico, social, profissional e espiritual. E, portanto, se quiserem saber mais quem são, vejam até que ponto é que se conhecem com o curso Inside Out. Vai aparecer o site aí, de certeza, depois nos stories, com a nossa equipa do marketing digital. Portanto, foi um gosto, um abraço estoico para todos e até para a semana.